Gravar, velho. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos gravar aqui para gravar mais uma nossa aula, né, novamente, essa aula gravada. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo lá. Deixa eu só abrir aqui o livro de vocês. É esse o momento. Pronto, abrindo aqui o livro de vocês. Você pode observar, né? Na aula passada a gente parou aqui nesse gráficozinho. O gráfico da elongação, gráfico da velocidade, gráfico da aceleração, certo? E aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vou botar um pouco. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Só um momento. Pronto, se a gente dar uma olhada aqui, for dar uma olhada aí no livro de vocês, a gente parou aqui, viu o gráfico da elongação, o gráfico da posição, né? E esse objeto, ele começa lá na amplitude positiva, aí ele é liberado, vem para o meio, caso para o eixo, posição zero, depois vai para a amplitude negativa, volta para o meio novamente, amplitude positiva, certo? Com isso, a gente viu também aqui a questão dos gráficos da velocidade, que acompanha também esse nosso movimento, certo? Lembrando, a velocidade está relacionada com o sentido que está indo. Se está na amplitude positiva, certo? Então, ele está lá na parte da parede aqui, puxei, está aqui. Se ele está voltando para a parede, então esse tempo todinho, essas duas etapas, a primeira e a segunda, negativa. Quando ele está se afastando da parede, que é a terceira e a quarta etapa, positiva. Então, por isso que aqui no gráfico a gente tem velocidade negativa e velocidade positiva. As duas primeiras negativas, as duas segundas, as duas últimas positivas. E aí a gente chega no gráfico da aceleração. O que é que a gente percebe? Presta atenção aqui. A aceleração está relacionada com a força. Por quê? Porque força é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Certo? E aí eu percebo o seguinte. Se eu tenho lá a parede, certo? E aqui eu tenho um objeto. Se ele começa aqui na amplitude positiva, aqui está a mola. Se eu puxo a mola aqui, ó, o intuito da mola é que faça o quê? Ela quer voltar. Então, ela vai querer voltar. Quando ela quer voltar aqui, eu estou aplicando uma força voltando, certo? Força voltando. Quando ela vem aqui para a ponta, automaticamente o que acontece? Ela quer voltar para o meio. Sempre a mola, a tendência é que ela volte para o meio, certo? Ela quer voltar para a posição de equilíbrio dele lá, certo? Então, eu tenho que olhar a força. Como é que eu tenho que olhar essa minha força? Eu tenho que olhar essa minha força o seguinte: se ele está para a direita ou se a força está para a esquerda. Se eu estou colocando uma força para a mola fazer um movimento tipo empurrando para a direita, empurrando para a esquerda, certo? Como assim? Ó? Presta atenção aqui. Presta bem atenção. Eu estou aqui na ponta. Aqui o meio, né? Está parado. Então a mola aqui não está sem nenhuma força. Força igual a zero. Aí eu puxei, estou puxando. Cheguei aqui na amplitude positiva, que é onde começou esse movimento, certo? Amplitude positiva. Automaticamente a mola está querendo ir para onde? A mola está querendo empurrar para cá, ó, certo? Então a mola está fazendo uma força para a direita, certo? Aqui para a minha direita, para a direita aqui. Ou seja, está querendo voltar para o meio. Se ele está fazendo uma força para a direita, não, desculpa, para a esquerda, certo? Ela está querendo voltar, fazendo uma força, certo? Então ela vai fazer uma força aqui, ela está querendo voltar para o meio. Então por isso que meu gráfico da minha aceleração, se a gente for olhar aqui direitinho, ele começa no negativo, que a força lá, ela está no negativo, ela está querendo voltar todinha, e aí ela vai tender a ir para o meio, ó, vai tender a ir para zero, tá aqui, certo? Então, a força aqui é negativa, quando ela vem partindo para o meio, ela vai chegando até o meio, quando for chegando até o meio, vai chegando na força zero. Na aceleração, força zero, então aceleração zero. Então, quando ela está aqui, ela está querendo ir para o meio, certo? Se ela está querendo ir para o meio, então ela vem puxando aqui a mola, querendo voltar, certo? Querendo vir para a esquerda, certo? Minha esquerda aqui. No caso, acho que a esquerda de vocês aí no vídeo aí. Então, ela vai querer ir para o meio. Se ela vem para o meio, ela é esquerda. Se ela é esquerda, tem a força negativa. Então, por isso que ela está na parte negativa, certo?
Quando ela chega agora que você empurrou ela, ela vai para a parte de primeira etapa, segunda etapa. Então, na primeira etapa, ela quer vir primeiro, ela quer vir para a parte, para a minha parte, tendendo a sair da parte negativa, uma força negativa tendendo a zero. Depois, na segunda etapa, ele sai de zero e vai até essa ponta aqui, ó. Quando eu empurro, a tendência dela é que ela quer voltar. Se ela quer voltar, então ela aplica uma força para a direita. Então, ela está tendendo de zero e indo para o lado positivo. Primeira etapa, sai do negativo, tende a ir a zero. Segunda etapa, sai de zero, tende a ir o positivo. Certo? Então, por isso que aqui, ó, primeira etapa, eu estou aqui na amplitude positiva, ela tende a ir a zero, puxa para o meio, puxa para a esquerda. Quando chega em zero, ela tende a ir a parte positiva, ou seja, ela começa a puxar contrário agora. Se antes ela puxava a força, quando eu estava aqui na minha amplitude positiva, a força era para cá, ó. Agora, quando eu jogo ela para cá, para a ponta de amplitude negativa, a força é, ó, contrária agora, é voltando. Antes a força estava para cá, puxando a mola. Agora, quando eu chego bem aqui, a força agora, ó, é voltando, certo? Então mudou, agora está indo para a direita. Então aqui eu tenho uma força na primeira etapa, na parte negativa tendendo a zero, ou seja, do negativo ao zero. Quando eu chego na segunda etapa, que é aqui, ó, então agora eu tenho uma força, ela querendo voltar para o meio. Se ela quer voltar para o meio, então é uma força do zero tendendo a positivo. Então, por isso que agora eu tenho aqui, do zero tendendo ao positivo. Depois, quando chega em T igual a 2, ele vai lá, vem aqui e chega no meio. Quando ele chega no meio, a minha força aqui no meio, zero novamente. Então, aqui, por isso que eu tenho aqui, vem do negativo ao zero, do zero ao positivo. Aí, de lado aqui da parede, volta para o zero, do zero vai ao negativo novamente. Então, eu tenho, estou na amplitude positiva, aceleração negativa, tende até o meio, que é zero. Do meio, zero, vai até a amplitude negativa, a aceleração é positiva, que ele vai fazer uma força contrária. Da amplitude negativa, vai tender para o meio novamente. Então, a minha aceleração continua sendo positiva, porque ele está querendo voltar do mesmo jeito, certo? Quando chega aqui na ponta no meio, que ela está zero, ela vai tender agora a ir para a amplitude positiva. Então, quando ele vai para a amplitude positiva, a mola quer voltar. Quando a mola quer voltar, também tende, vem voltando de forma negativa. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou para vocês quando estavam falando sobre força elástica, falei para vocês o seguinte, que é a força elástica, é aquela formulazinha de Fellers, lembra? Fellers, força elástica é igual menos K, que é a constante da mola, vezes X, que é a deformação. Então, Arthur, mas me diga uma coisa, nesse exemplo aqui, quando eu estou indo, eu estou na positiva, amplitude positiva, por que a aceleração é negativa? E quando eu estou na amplitude negativa, a aceleração é positiva. Por quê? Por causa desse sinal aqui, ó. Menos com menos, mais, se torna mais. Mais com menos, se torna menos. Então, por isso que ele inverte, certo? Vocês deu para vocês entenderem aí. Qualquer coisa, eu tô as ordens para a gente tirar as dúvidas. Beleza? Agora vamos por máximos e mínimos do MHS. Máximo e mínimo do MHS, perceba o seguinte, presta atenção aqui. Esse movimento agora aqui já é outro, certo? Esse movimento é um movimento, é o que ele diz aqui, ó. X ele começa onde? Ele começa em T igual a zero, X está no positivo, certo? Que no caso positivo aqui para esse exemplo é aqui, ó. Aqui é o meu positivo. Então aqui ele está zero, presta atenção, aqui é outro exemplo já. Zero, negativo, A negativo, tá aqui, e A positivo, tá aqui. Então, o que ele vai fazer? O movimento que ele vai fazer? Do zero até o positivo. Não, desculpa, ele começa no zero, né? Ele começa no positivo. Tá aqui, ó. X, posição em 0 segundos, igual a mais. Então, ele começa em 0 segundos, ele tá na amplitude positiva. Então, tá aqui, começa aqui. Passa primeiro quarto do período, ou seja, primeira etapa, ele vai para zero. Segunda etapa, vai para amplitude negativa. Terceira etapa, volta para zero. Quarta etapa, vai para amplitude positiva. Então, ele fica fazendo esse movimento. Primeira, segunda, terceira, quarta. Primeira, segunda, terceira, quarta. Beleza? Então, vamos lá. Nessa primeira etapa, que é aqui, nessa posição, quando a posição T igual a zero, que ele está aqui, ó, parado. Quando a amplitude é positiva, como ele está parado, a velocidade é igual a zero. Beleza? Como a velocidade é igual a zero, a minha aceleração, ela está indo, ó,
para a esquerda. Se ela está indo para a esquerda, então a aceleração ela é negativa. Tá aí, ó, menos velocidade angular ao quadrado vezes aceleração. Vezes a amplitude, desculpa. Beleza? Que é aquela mesma formulazinha que a gente viu de menos velocidade angular ao quadrado vezes x. Quem é x? É a posição. Nesse caso, a posição aqui é quem? É a amplitude. Por isso que esse A aqui pode ser tirado por x também. Problema nenhum, certo? Que x, ó, é igual a A. Beleza? Que a gente viu. Então, na primeira posição aqui, eu tenho posição da amplitude positiva, que é essa daqui. Como ele está parado, a velocidade é igual a zero. E como ele está querendo voltar para a posição inicial, a mola está querendo voltar, então está fazendo uma força para a esquerda. Se é para a esquerda, então a aceleração negativa. Está aqui também. Beleza? Liberei, vim para o meio. Cheguei no meio, minha posição agora é no zero. Então está aqui, posição igual a zero. Beleza? Quando eu estava na velocidade igual a zero, eu estou aqui na ponta, velocidade igual a zero, porque é uma mola, certo? Quando eu solto, então ele vai ganhando velocidade, até chegar no meio, que é a velocidade máxima. Ele vem aqui assim, ó, tá aqui na ponta, tá zero. Aí ele vem ganhando velocidade, ganha. Quando chega no meio, aí ele vai querer passar. Quando ele vai querer passar, a mola vai querer segurar. Quando a mola vai querer segurar, então ele vai perdendo velocidade. Aí perde, até chegar na amplitude, aí dá zero. Aí depois ele ganha, chega no meio, passou do máximo. Aí chegou, passou do meio, começa a perder, aí fica nesse movimento. Ganha velocidade até o máximo, que é o meio. Depois, perde velocidade, chega a zero. Ganha velocidade até o meio, que é o máximo. Depois, perde velocidade, chega a zero nas pontas. Certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, a minha posição é igual a zero, minha velocidade ela é máxima, certo? Arthur, e por que aqui está escrito mínima? Porque como ela está voltando, então é negativo. Se eu tenho um número muito grande, tá, ele sendo negativo, então é um menor valor. Então, por isso que ele chama mínima, certo? Mas no meio é tido como velocidade máxima. Se estiver indo para a esquerda, é a máxima negativa. Se estiver vindo para a direita, máxima positiva. Beleza? E no meio aqui, como no meio ele tá, a mola está na posição que ela quer estar, ou seja, nem empurra para um lado nem para o outro, está na posição inicial da mola, confortável da mola. Se está na posição confortável, não tem força elástica. Se não tem força elástica, força igual a zero. Se a força é igual a zero, não tem aceleração. Então, aceleração igual a zero. Depois ele sai do eixo aqui, vai para amplitude negativa. Quando ele vai para amplitude negativa, chegou aqui na ponta, ele vai parar. Se ele para, a velocidade é igual a zero. Então, está aqui, velocidade igual a zero. Posição que ele está, amplitude negativa. E a aceleração agora, ele vai querer voltar para o canto inicial. Quando ele quer voltar, a força está sendo para a direita. Como está para a direita, então é a aceleração máxima. Então, por isso que é mais velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude. Lembrando, amplitude é a mesma coisa que posição. Beleza? Aquela formazinha que a gente viu lá da função horária da aceleração. Beleza, aí ele chega aqui no meio. Quando ele chega no meio, ó, na terceira etapa chegou no meio, na posição igual a zero, ou seja, no meio, no eixo. A velocidade aqui ela vai ser máxima. Por quê? Porque a máxima velocidade, como ele está indo, agora ele está indo, não está mais voltando, está indo para o lado direito, então é a máxima, é positiva. Então é velocidade angular vezes amplitude ou vezes x, é a mesma coisa, que a gente viu naquelas formulazinhas. A aceleração, como ele está no meio, lembrando, está no meio, a mola está confortável. Se ela está confortável, não tem força elástica. Se não tem força elástica, não tem aceleração. Beleza? Que não tem força, então está aqui. Depois ela vem para terminar o ciclo, fazer a quarta etapa, ele vem para a posição inicial, que é na amplitude positiva. Aí na amplitude positiva ele volta. Posição máximo positivo, ou seja, amplitude positiva. Velocidade igual a zero, porque ele está parado. E a minha aceleração, agora ela vai ser a máxima, a mínima no caso, né? Que é a máxima negativa. Por quê? Porque ele vai estar chegando na amplitude positiva, a aceleração, a mola quer voltar para o meio. Quando ela quer voltar para o meio, ela faz uma força aqui, ó, para a esquerda. Se é para a esquerda, então é negativo. Então é a máxima negativa. Quando ela faz para a direita, é a máxima positiva. Por isso, como é máxima negativa, ele chama de aceleração mínima. Como é máxima positiva, aceleração máxima. Beleza? Então, isso aí é o nosso exemplozinho, certo? Desse essa nossa parte aqui nesse esquemazinho, certo? Esquematicamente aqui. Então, aqui a gente vai conseguir entender várias situações aí. Arthur, para que sai servir isso aí? Mais na frente a gente vai estudar aqui, ó, coisa chamada de... Lembra lá de movimento... lá no primeiro ano você estudaram energia cinética, potencial, mecânica, pronto. Então, aqui também tem a energia do movimento harmônico sim. Vai depender de quê? Vai depender exatamente disso aqui que a gente está aprendendo agora.
Velocidade máxima, velocidade igual a zero, aceleração, posição, essas coisas tudo aqui. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só, certo? E aí a gente vai estar prosseguindo aí nas nossas lives, tudo como a gente já está de costume. Tranquilo? Então tá bom, eu vou lá, espero ter entendido. Qualquer dúvida, eu estou às ordens, certo? Qualquer coisa, volta aí o vídeo, dá uma estudada novamente, assiste novamente aí. E eu estou à disposição aí no WhatsApp. Até mais, um abraço.